gente, oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo aqui de ASMR pro canal. E o vídeo de hoje vai ser lendo o livro O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Desse autor aqui que até hoje eu não sei falar o nome direito. Eu não vou ler o livro inteiro, eu vou ler somente alguns capítulos, mas eu pretendo ler o livro inteiro. Eu vou fazer uma série de vídeos lendo o livro inteiro. Esse livro é muito bonito. É uma edição deluxe que eu comprei recentemente. Ele tem muitas ilustrações bonitas. Sumário. São 27 capítulos no total. Eu não sei quantos eu vou ler nesse livro. Nesse vídeo eu vou ler até dar uns 15 a 20 minutos de vídeo. E também os meus vídeos não podem ser muito compridos, porque eu desligo o ar para não fazer ruído de fundo, então eu fico passando muito calor. Mas enfim, vamos lá. Capítulo 1. Certo dia, quando tinha 6 anos, vi uma imagem magnífica em um livro sobre as florestas virgens, chamado Histórias Vívidas. Mostrava uma jiboia engolindo uma fera. Eis o desenho que fiz. O livro explicava: as jiboias engolem a presa inteirinha, sem mastigar. Depois nem conseguem se mexer e dormem durante os 6 meses para digerir a presa. Então, pensei muito nas aventuras da selva. Peguei um lápis de cor e fiz o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1 era assim. Fui mostrar a minha obra-prima para os adultos e perguntei se o meu desenho provocava medo. Os adultos responderam: como é que um chapéu pode provocar medo? O meu desenho não era um chapéu, era uma jiboia digerindo um elefante. Para que os adultos pudessem perceber, porque os adultos sempre precisam de explicações, fui desenhar o interior da jiboia. E meu desenho número 2 ficou assim. Os adultos me falaram que era melhor eu deixar de lado os desenhos de jiboias abertas e fechadas e me dedicar ao estudo de geografia, história, matemática e gramática. Foi assim que, aos 6 anos, me vi forçado a desistir de uma magnífica carreira de desenhista. Os insucessos do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2 me desanimaram. Adultos nunca percebem nada sozinhos e uma criança se cansa de ter que sempre explicar tudo. Por este motivo, tive de escolher outra profissão: aviador. Um pouco aqui, um pouco ali,
passei por quase todo mundo. E claro que a geografia me ajudou muito. Por exemplo, era capaz de distinguir, logo à primeira vista, a China do Arizona. É muito útil, sobretudo quando andamos perdidos na noite. Ao longo da vida, tive muito contato com pessoas importantes. Vivi muito tempo no mundo das pessoas adultas. Eu os vi bem de perto. Isso não mudou a minha opinião sobre elas. Quando encontrava um adulto que me parecia um pouquinho mais esperto, fazia a experiência do meu desenho número 1, que ainda conservo comigo. Queria apurar se era capaz de perceber alguma coisa, mas invariavelmente todas respondiam: é um chapéu. Então nem começava a falar de jiboias, de florestas virgens ou de estrelas. Descia ao seu nível, falava de baralho, golfe, política e gravatas, e o adulto ficava contente por ter conhecido um homem tão equilibrado. Capítulo 2. Por isso, vivi sempre sozinho, sem ter ninguém com quem falar. Até o dia em que, há 6 anos, tive uma pane em pleno deserto do Saara. O motor tinha qualquer coisa quebrada, e como eu não levava nem mecânico nem passageiros, preparei-me para tentar consertar o avião com as minhas próprias mãos. Era uma questão de vida ou de morte. A água para beber não era o suficiente para 8 dias. Na primeira noite, adormeci na areia a milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado, bem mais isolado do que um náufrago agarrado a uma tábua no meio do mar. Imaginem, portanto, qual não foi a minha surpresa quando, ao romper do dia, fui acordado por uma voz muito fininha que pediu: por favor, desenha uma ovelha. O quê? Desenha uma ovelha para mim. Levantei-me assustado, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos e olhei ao redor, e vi um menino espantado que olhava para mim com um ar muito sério. Aqui embaixo está o melhor retrato que consegui fazer dele, mas claro que o meu desenho é muito menos encantador do que o modelo. A culpa não é minha. Adultos me obrigaram a desistir da minha carreira de pintor aos 6 anos, e eu não sabia desenhar nada, a não ser jiboias fechadas e abertas. Meus olhos estavam completamente esbugalhados de espanto. Não se esqueçam de que eu estava a milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado. Mas o meu amiguinho não me pareceu perdido, exausto ou faminto. Não apresentava quaisquer sinais de ser uma criança perdida no meio do deserto. Milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado. Por fim, quando fui capaz de falar, perguntei para ele: mas o que você faz por aqui? Ele voltou a repetir, muito de mansinho, como se tratasse de uma coisa muito séria: por favor, desenha uma ovelha. Quando um mistério é profundo, não nos atrevemos a desobedecer, pois por mais absurdo que aquilo me parecesse, a milhares de quilômetros de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei uma folha de papel e uma caneta do bolso, mas lembrei-me de que só tinha estudado geografia, história, matemática e gramática e, com um ar não muito satisfeito, disse ao menino que não sabia desenhar. E ele me respondeu: não faz mal, desenha uma ovelha. Como eu nunca tinha desenhado uma ovelha, fiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia fazer, o da jiboia fechada, e fiquei boquiaberto quando ouvi o rapazinho dizer: não quero um elefante dentro de uma jiboia. As jiboias são muito perigosas e os elefantes ocupam espaço demais. O lugar onde eu moro é muito pequeno. Precisa de uma ovelha. Desenha uma ovelha. E eu desenhei. Depois de examinar o meu desenho com muita atenção, o menino exclamou: não, assim não. Esta já está muito doente. Faz outra. E eu obedeci. O meu
meu amigo sorriu gentilmente, com indulgência. Veja bem, isso não é uma ovelha, é um bode. Tem chifres. Refiz o desenho. Mas tal como os anteriores, também foi rejeitado. Esta ovelha é muito velha. Eu quero uma que viva muito tempo. Então, sem grande paciência, porque estava com pressa de começar a desmontar o motor, rabisquei este desenho. Esta é a caixa, a ovelha que você quer está dentro. Para meu espanto, vi que o rosto do meu jovem juiz se iluminava. Era assim mesmo que eu a queria. Acha que esta ovelha vai precisar de muito capim? Por quê? Porque o lugar onde eu moro é muito pequeno. Mas vai dar certo, a ovelha que dei para você é muito pequena. Até que não é tão pequena assim. Olha, ela dormiu. E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. Demorei muito tempo para saber de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que fazia perguntas o tempo todo, parecia nunca ouvir o que eu perguntava. Uma palavra aqui, uma frase ali, pouco a pouco me revelaram tudo. Assim, a primeira vez que ele viu o meu avião, não vou desenhar o meu avião porque é complicado demais, me perguntou: mas o que é aquela coisa? Aquilo não é uma coisa, aquilo voa, aquilo é um avião, é o meu avião. Eu me sentia todo orgulhoso por lhe revelar que sabia voar, mas ele exclamou: o quê? Você caiu do céu. Caí, disse eu com modéstia. Ah, que engraçado. E o Pequeno Príncipe soltou uma gargalhada que me irritou muito. Eu esperava que ele respeitasse os meus infortúnios. Depois acrescentou: então você também veio do céu? De que planeta você é? Percebi uma chance que talvez pudesse ajudar a esclarecer o mistério da sua presença e perguntei de repente: quer dizer que veio de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Olhava para o avião e abanava a cabeça devagarinho. Imagino que montado naquilo não pode ter vindo de muito longe. E ficou calado durante muito tempo, com um ar sonhador. Depois, tirou a minha ovelha do bolso e mergulhou na contemplação de seu tesouro. Imaginem como eu fiquei intrigado com aquelas revelações sobre os outros planetas. Claro que tentei saber mais coisas. De onde veio meu amiguinho? Onde é o lugar que você mora? Para onde quer levar a minha ovelha? Ficou calado, pensativo, e respondeu: o que vale é que, com a caixa que me deu, ela já tem uma casa para passar a noite. Claro, e se você for bonzinho, dou uma corda para amarrá-la durante o dia e um pedaço de pau. O Pequeno Príncipe pareceu escandalizado com a ideia. Amarrá-la, mas para quê? É que se não amarrar, ela foge. O meu amigo deu outra gargalhada. Mas para onde você quer que ela vá? Sei lá, pode ir por aí, sempre em frente. O Pequeno Príncipe fez uma cara muito séria e disse: não faz mal, o meu lugar é tão pequeno. E com uma ponta de melancolia acrescentou: andando sempre em frente, não dá para chegar muito longe. Capítulo 4. Já sabia, portanto, de uma coisa muito importante. O seu planeta de origem era pouco maior do que uma casa. Não era para me espantar. Eu tinha aprendido que, para lá dos planetas grandes como a Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, que já ganharam nomes, há centenas e centenas de outros tão pequenos que, mesmo com um telescópio, quase não podem ser vistos. Quando um astrônomo descobre um desses, dá a ele um número, por exemplo, asteroide 325. Tenho boas razões para pensar que o planeta de onde o Pequeno Príncipe vinha era o asteroide B612. Esse asteroide foi visto com um telescópio uma única vez, em 1909, por um astrônomo turco.
maneira como estava vestido. Adultos são assim. Ainda bem que, para a sorte do asteroide B612, um ditador turco ordenou ao seu povo, sob pena de morte, que passasse a se vestir como os europeus. O astrônomo voltou a fazer a sua demonstração em 1920, com uma roupa elegante. Aí todo mundo aceitou. Só contei sobre o asteroide B612 e citei o seu número por causa dos adultos. Adultos gostam de números. Quando vocês falam de um amigo novo, os adultos nunca perguntam como é a voz dele, de que brincadeiras ele gosta mais. Ele faz coleção de borboletas, mas que idade ele tem, quantos irmãos tem, quanto é que ele pesa, quanto ganha o pai dele. Só assim é que pensam que o conheceu. Se vocês disserem aos adultos, hoje vi uma casa muito bonita de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, adultos não a conseguem imaginar. Precisamos dizer, hoje vi uma casa que custou muito dinheiro. Então já são capazes de exclamar, mas que linda casa. Assim, se você disser para eles, a prova de que o Pequeno Príncipe existiu é que ele era encantador, é que ele dava risada e queria uma ovelha. Querer uma ovelha é a prova de que você existe. Os adultos encolherão os ombros e chamarão você de criança. Mas se lhes disser o planeta de onde lhe vier o asteroide B612, os adultos ficarão logo convencidos e não farão mais perguntas. Adultos são assim. Não vale a pena nos zangarmos com eles. As crianças precisam ter muita paciência com os adultos. Mas, para nós que entendemos a vida, claro que não ligamos para os números. Eu preferia ter começado essa história como um conto de fadas assim. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia em um planeta pouco maior do que ele e precisava de um amigo. Para quem entende a vida, certamente seria um começo bem mais real. Porque eu não gostaria que esse livro fosse lido levianamente. É tão difícil lembrar estas coisas. O meu amigo já se foi há 6 anos com a sua ovelha. Se tento descrever, é só para não o esquecer. É tão triste a gente se esquecer de um amigo. Não é qualquer pessoa que teve um amigo na vida. E depois, posso ficar como os adultos que só se interessam por números. Foi também por isso que comprei uma caixa de tintas e lápis. E é difícil começar a desenhar na minha idade. Principalmente quando as duas únicas tentativas anteriores, a da jiboia fechada e outra aberta, foram feitas aos 6 anos. Tentarei fazer os retratos mais fiéis que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Pode ser que um desenho fique bom e outro não. Posso me enganar com as proporções. Ora o príncipe está muito grande, ora pequeno demais. Tenho dúvidas também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando então, aqui e ali. Provavelmente me engano em detalhes importantes. Peço desculpas. Meu amigo nunca dava explicações. Talvez eu seja semelhante a ele, mas, infelizmente, não sei ver um carneiro pelos buracos de uma caixa. Sou parecido com os adultos. Acho que envelheci. Capítulo 5. Todos os dias eu ficava sabendo mais alguma coisa sobre o seu planeta. Sua partida, sua viagem. Eram coisas que vinham de mansinho, ao sabor dos pensamentos. Foi assim que, no terceiro dia, soube da tragédia dos baobás. Foi mais uma vez graças à ovelha, porque de repente o Pequeno Príncipe perguntou seriamente: é mesmo verdade que as ovelhas comem arbustos, não é? É, sim, senhor. Ainda bem. Não entendo por que é que era tão importante que as ovelhas comessem arbustos, mas o Pequeno Príncipe acrescentou: então, também comem baobás? Expliquei ao Pequeno Príncipe que baobás não são arbustos, mas árvores de altura de uma igreja e que, mesmo que ela para lá levasse uma manada de elefantes, a manada inteira não conseguiria dar conta de um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o Pequeno Príncipe cair da risada. Seria necessário um elefante subir no outro. Mas depois, cheio de sabedoria, observou: os baobás, antes de crescer, também começam pequenos. Claro, mas por que você deseja que as suas ovelhas comam os baobás pequenos?
Respondeu-me com você tem cada uma, como se fosse uma coisa óbvia, e tive de fazer um grande esforço para conseguir entender qual era o problema dele. Como em todos os outros planetas, no planeta do Pequeno Príncipe havia ervas boas e ervas daninhas, e logo, sementes boas e ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes não são invisíveis, dormem no segredo da terra até que uma invente de acordar. Então, espreguiça-se e começa por lançar timidamente um rebentozinho inofensivo e encantador em direção ao sol. Se for uma muda de rabanete ou de roseira, podemos deixar crescer, mas quando notamos que é de uma planta daninha, temos que arrancar imediatamente. Ora, no planeta do Pequeno Príncipe havia umas sementes terríveis. Eram as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado delas. Se só repararem um baobá quando ele já for bastante grande, nunca mais ninguém consegue se livrar dele. Atravanca o planeta todo, esburacando-o com as suas raízes. E se o planeta for mesmo muito pequenino e os baobás forem muitos, com certeza irá provocar muitas rachaduras. É uma questão de disciplina, dizia-me mais tarde o Pequeno Príncipe. De manhã, ao levantar, nos lavamos e nos arrumamos, não é? Também é preciso limpar e arrumar o planeta. Temos de arrancar regularmente os pés dos baobás, com o cuidado para não arrancar as roseiras com as quais se parecem muito quando são novinhos. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. O Pequeno Príncipe me aconselhou a fazer um desenho bem bonito e capaz de colocar essa ideia na cabeça das crianças da Terra. Pode ser muito útil, se eles forem viajar. Às vezes não faz mal nenhum deixar um trabalho para depois, mas com baobás é sempre uma catástrofe. Uma vez fui a um planeta habitado por um preguiçoso. Ele deixou 3 arbustos e, a partir das indicações do Pequeno Príncipe, eu desenhei esse planeta. Não gosto nada de dar lição de moral, mas o perigo que os baobás representam é tão pouco conhecido, e os riscos a que se expõe alguém que se perca um asteroide são enormes. Por isso, aviso, crianças, cuidado com os baobás. Foi para alertar os meus amigos contra um perigo que os ameaça há tanto tempo em que eles soubessem que me apliquei tanto neste desenho. A lição valeu a pena. Talvez vocês fiquem pensando, por que é que neste livro não há outro desenho tão grandioso como o desenho dos baobás? A resposta é muito simples. Eu bem que tentei, mas não consegui. Desenhei os baobás inspirado por uma grande sensação de urgência. Bem, gente, eu vou parar por aqui hoje. O vídeo já tá com quase 25 minutos. No próximo vídeo eu continuo aqui do capítulo 6. Se você gostou, deixa um comentário e curte o vídeo para me ajudar nesse início do canal. Eu vou ficar muito agradecido. E comenta também algum outro livro que você gostaria que eu lesse ou trouxesse aqui para mostrar alguma coisa. Tá? Então até a próxima, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo.